Eu fico atento às pessoas. Em Betânia! Abraçando você que nos acompanha pelo nosso Em Betânia. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa. E Miramar, tem uma boa pra te contar. E o pessoal de casa vai adorar, Miramar. Ai, meu Deus. Lá vem! Tem a sua cara isso. Eu fiz alguma coisa errada? Não fez. Mas então tá. Lá em São João Batista, Santa Catarina, outro dia teve um retiro chamado Girassol. Girassol? Girassol. Para crianças de 9... de 9 a 11 anos de idade ou menos um pouquinho? De 5 a 9 anos de idade. Legal. Isso. Mas, e aí, no meio do retiro, pessoal lá, aí uma das catequistas pregando para as crianças, falando sobre a criação. Aí falando da necessidade da gente respeitar os animais, que não pode matar os bichos, tem que cuidar dos rios, das árvores, não pode cortar as árvores, porque tudo é criação de Deus. Foi Deus que criou todos os bichos, então é pecado matar os animais. Aí um menininho de 5 anos de idade levantou o dedinho e perguntou assim: ô tia! Tia! Imaginei que fosse assim mesmo. Nem os pernilongos? Pernilongo pode, vai. A tia ficou toda sem jeito. Nem os pernilongos. Aí eu até me lembrei daquela história do Padre Léo, lembra? De que o pernilongo pode até ter sido criado por Deus, mas com certeza foi um encardido que educou. Eu me lembrei dessa história logo. Falei assim, se eu fosse a catequista, ia contar isso pra eles. Muito bom. Que ia ajudar, porque, olha, é difícil não... Pernilongo é legítima defesa. Tá roubando nosso sanguinho. Tia, nem pernilongo? Então essas são as histórias das crianças. E aí, me lembrando disso também, eu queria perguntar para você. Você sabe exatamente por que o Padre Léo contou essa hisria? Você se lembra? Do pernilongo? Porque esse era um lado encantador das pregações do Padre Léo. Ele ia com jeito, com troça, contando uma história, uma piada, para fazer a gente pensar algo mais. Sim, verdade. Nessa história do pernilongo, que de fato ele repetia sempre, porque olha, se tinha uma coisa que incomodava o Padre Léo, era o tal do pernilongo. Mas você sabe por que ele contou isso? Não lembro. Não lembra? Não. Então, quando ele disse que o pernilongo foi criado por Deus, mas quem criou... Quem educou foi o encardido, ele quis lembrar, ele aproveitou para lembrar de muitos filhos e filhas de Deus, criados por Deus, amados por Deus, mas que passam pela vida, parece que educados pelo encardido. Entendi. Entendeu? Por quê? Nós fomos criados para o bem, mas às vezes fazemos escolhas péssimas. Então, todo lado do pecado na nossa vida. Porque pecado é aquilo que eu conscientemente me decido contra Deus, contra o sumo bem, contra aquilo que é certo, contra aquilo que objetivamente vai ao contrário daquilo que Deus revelou e daquilo que Deus nos ensinou. Então, quantos filhos e filhas de Deus, criados por Deus, amados por Deus, enxertados no Cristo e por isso feito filhos amados, filhas amadas, se comportam como que educados pelo encardido. É mesmo. E assim, de um jeito jocoso, o Padre Léo fazia a gente repensar a nossa vida em relação ao pecado. Você sabe que muitas vezes, muita gente vive achando que o pecado não existe?
Sério? Que o pecado é uma invenção da igreja? Ah, Que o pecado é algo colocado pelos padres, até isso já disseram, para dominar as mentes. Para dominar e oprimir as pessoas e a sociedade. Até isso já disseram ao longo da história. E ao passo que o catecismo diz assim, com todas as letras, que ignorar o pecado ou viver indiferente a ele como se ele não existisse, não anula a realidade de que ele está aí, influenciando e prejudicando a nossa vida e, consequentemente, tudo que está à nossa volta, porque o nosso pecado tem sempre consequência. Por isso a gente ainda pode falar de pecado social, de pecado de estrutura, como todos os reflexos das consequências do pecado em nós. Sabe o que isso parece? Parece a história da avestruz, né? Esconde a cabeça e acha que ninguém tá vendo. Esconde a cabeça e deixa o resto tudo. Tudo exposto. Tudo exposto lá. Aí a pessoa, todo mundo vendo. Não existe pecado, não. Você Então, tá levando vida de pernilongo. Cuidado. Você foi criado por Deus, mas tá sendo adestrado pelo encardido. E a consequência é isso mesmo. Quando menos espera, ó. Uau! Né? Porque o pecado destrói. E como a gente sente isso? Por exemplo, em Betânia, a gente lembra os nossos filhos que o menor problema deles é a droga. Porque tem algo muito mais profundo que precisa ser trabalhado, que é a cura interior e, de fato, a cura que a gente encontra em Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que morreu por nós, que derramou o seu sangue por nós. A cruz nos lembra essa certeza, que é a nossa luta contra o pecado. Nossa. Contra as nossas más escolhas. É como se fosse a droga fosse um sintoma. Muito não bem. Não é a doença. O problema está mais embaixo, é mais profundo. Assim, ó, eu sempre gosto de usar essa imagem para eles, aí eles entendem bem. O que derrubou o Titanic, o que afundou o Titanic, não foi a parte do iceberg que os marinheiros viram de fora, ali no convés do navio. O que derrubou o Titanic afundou o Titanic, foi toda aquela parte que era a maior parte do iceberg que estava embaixo, submerso na água e que rasgou todo o casco do navio e fez o navio, o inafundável, afundar. O pecado é assim na nossa vida. A gente acha que não existe, ou ignora, ou vive indiferente, mas isso não muda a realidade. Parece que não faz mal. Parece que não faz mal. E a gente vai vivendo, como se ele não existisse. Só que, quando a gente menos espera, tá lá no fundo. E como lembrava o Padre Léo, o fundo é lá no fundo mesmo. Lá, como diz a minerada, lá nas prefundas, né? Aquilo que nós chamamos de inferno. Então, a gente precisa lembrar isso. A força do pecado em nós, que não é nada diante do amor de Deus que nós somos chamados a procurar e a buscar. Mas vamos ver o que o nosso Em Betânia traz mais para nós hoje? Vamos! E vamos sair dessa vida de pernilongo, hein? Vamos sair dessa vida de pernilongo. Vamos lá, então. Vamos lá. Quem aprender a chorar, quem aprender a sorrir. Chegou o grande momento! Palavras do fundador com o Padre Léo. Vamos ver a pregação que ele traz hoje pra gente? O encardido não tem esse poder. Mas se ele não tem o poder de me transformar numa pessoa ruim, ele tem poder do quê? Porque eu tinha chegado à conclusão de que o pernilongo era o único ser no planeta que tinha sido criado pelo encardido. Eu achava isso. Eu tenho tanta raiva daquele bicho. Ele consegue atazanar tanto a minha vida. Já até escrevi isso num dos meus livros. Eles têm tanta raiva de mim que eles fazem reunião
para descobrir quais as áreas atacarão. Eles dividem o tempo durante uma noite todinha, para que eu não fique nenhum minuto sem que uma meia dúzia deles seja atacado. Então eu cheguei a essa conclusão. O pernilongo foi um bicho criado pelo encardido. Porque ele só sabe sugar o sangue da gente. Além de chupar o sangue que é da gente, ele fica gozando na cara da gente o tempo. É medonho. E essa gozação dele, em primeiro lugar é para atazanar a gente, em segundo lugar é para chamar mais colega dele. Aquilo é um código, é uma telefonia celular que eles têm. Aquilo é um dos princípios da internet, é eles também. Então eu achava, pernilongo foi um bicho criado pelo encardido. Eu cheguei a ficar com esse pecado há algum tempo. Mas eu tinha convicção. Quando eles apareciam, e às vezes era um bicho, porque além dele, eu achava, dele ter sido criado pelo encardido, ele tinha toda a desobediência do encardido. Você mandava ele embora, ele não ia. E completamente ateu. Nem em nome de Jesus aquilo obedecia, gente. É um bicho medonho. Mas meus estudos se aprofundaram e começou a vir uma dúvida teológica. Se o demônio não tem o poder de criar nada, como é que ele veio criar o pernilongo? Alguma coisa estava errada? E fiquei muito feliz quando recebi uma revelação. O pernilongo não foi criado pelo demônio. Foi educado por ele. Desde pequenininho. Foi treinado. E eu passei até a ter uma certa admiração pelo pernilongo. Não pela sua escola, mas porque cada vez que ele vem no meu ouvido, e que eu ainda não consegui matá-lo, porque quando possível eu meto o telefone nele, eu fico pensando sempre, será que eu já não estou sendo um pernilongo desse na vida do outro? Quando eu me deixar educar pelo encardido, e é o que ele quer fazer, ele quer nos conformar em Seon. Ele quer fazer exatamente isso comigo e com você. Ele sabe que ele não pode me transformar e transformar você numa pessoa má. Ele não pode. Ele não tem esse poder. Não existe no mundo nenhuma pessoa má. Não existe no mundo nenhuma pessoa ruim. Existem pessoas educadas pelo encardido. Pessoas que estão sendo, desde criança, como nós meditávamos ontem, desde pequenininho, já estão sendo treinadas. É isso que ele está tentando fazer conosco, para sugar o nosso sangue, pois ele não tem. Ele é espírito puro, ele não tem sangue. E além de sugar o nosso sangue, fazer com que nos tornemos pessoas que irritam, que atrapalham, que machucam os outros. Esse é o processo, meu irmão. Por isso que quanto mais tempo de pecado, mais difícil será essa minha conversão. Porque eu pouco a pouco vou acreditando que eu não consigo mais viver sem pecado. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.